Olá, Evangelho dessa sexta-feira, dia 17 de abril, do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus ressuscitado apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da praia, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Mas Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com um peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é para nós a palavra da salvação. E no Evangelho de hoje, eu gostaria de destacar 3 pontos. Pedro, que volta a pescar; João, o discípulo amado que reconhece Jesus; e a quantidade de peixes, 153 grandes peixes. Então, o primeiro ponto, depois que eles estavam meio perdidos, Jesus tinha morrido, alguns diziam que ele tinha ressuscitado, mas eles não entendiam bem a ressurreição de Jesus, e Pedro toma uma decisão: eu vou pescar. E os outros discípulos acompanham a decisão de Pedro. Mas esse gesto, essa decisão é muito significativa, porque pescar era a profissão de Pedro antes de conhecer Jesus. Então, dizendo que vai voltar a pescar, é como que Pedro e os discípulos estivessem voltando à situação, à vida deles antes de conhecer Jesus. Como se o evento Jesus na vida deles não significasse nada e eles estivessem voltando atrás. E tantas vezes na nossa vida, nós também queremos voltar atrás. Esquecemos o que Jesus fez já na nossa vida, o que ele significa na nossa existência, e queremos voltar a uma vida como se ele não existisse, como se ele não tivesse feito aquilo que ele fez na nossa vida. Talvez Pedro esqueceu todos os milagres, todos os ensinamentos que tinha visto Jesus realizar, e às vezes nós cometemos o mesmo defeito. Deus faz tanto na nossa vida, Jesus intervém tanto em tantas situações, mas parece que tem alguns momentos que a gente esquece de tudo, como se nada tivesse acontecido, e nós queremos viver uma vida como se Jesus não tivesse cruzado os nossos caminhos. Que a gente não volte atrás,
que a gente não volte a pescar, mas que a gente possa continuar seguindo Jesus, mesmo quando ele desaparece, como tinha desaparecido no caso ali dos apóstolos, eles estavam um pouco desnorteados, que a gente possa continuar seguindo Jesus sem voltar atrás. Segundo ponto, aquele que reconhece Jesus é o discípulo amado. E que bonito perceber isso. Quem ama, reconhece. Quem ama, percebe a presença. Por isso que João é o primeiro a destacar, é o Senhor. Que nesses tempos que estamos vivendo, que o nosso amor por Jesus possa nos ajudar a reconhecê-lo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida. Que diante dessa tempestade que estamos atravessando, que possamos dizer, é o Senhor, Ele está conosco. E o último ponto, a quantidade de peixes, que na Bíblia tem um significado. Por que 153? Alguém contou exatamente, mas não, é uma linguagem simbólica que a palavra de Deus usa para nos explicar um significado muito bonito. Porque 153 eram a quantidade, as espécies de peixes conhecidas na época, dizendo que aquela rede em que Jesus tinha orientado e a pesca milagrosa aconteceu, peixes de 153 tipos, significa que na rede de Jesus existem todos os tipos de peixe. E nós sabemos que essa rede é a igreja, a comunidade que Jesus quis fundar, que tem pessoas de todos os tipos, de todas as raças, línguas, povos, personalidades, tudo quanto é tipo de peixe cabe na rede de Jesus. E que bom, e que lindo perceber essa riqueza que é a diversidade, a diferença que existe entre nós. Nem todos pensamos da mesma forma, nem todos decidimos e agimos do mesmo modo, porém, apesar das nossas diferenças, somos todos irmãos. Estamos na mesma rede, a rede de Jesus, que é a Santa Igreja. Por isso, principalmente nesses tempos difíceis, vamos deixar as rivalidades, as diferenças e vamos olhar aquilo que nos une. Às vezes, dentro de casa, irmãos que são criados da mesma forma são diferentes, personalidades diversas. Também na comunidade acontece, mas que maior do que as diferenças entre nós, seja aquilo que nos une, o amor por Jesus. Esse mesmo Jesus que ofereceu aquele alimento aos discípulos, o pão, o peixe assado ali naquela praia, e hoje nos alimenta o pão da sua palavra, o peixe do seu amor, que nós nesta sexta-feira possamos ser alimentados pela palavra e pelo amor de Deus. Que você tenha um abençoado dia e nos vemos amanhã com o Evangelho do Dia. Fique com Deus.